Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Eu quero deixar uma palavra aqui a respeito de você que tem buscado do Senhor soluções para os seus problemas, suas dificuldades, e perguntar para você se você conhece o Deus que você tem servido. Vi na Facebook um comentário, o pastor colocou uma foto de imagem e a pessoa comentou: o mesmo Deus deles é o mesmo Deus que a gente acredita. Gente, Deus único e verdadeiro só tem um. Mas vamos deixar claro aqui o seguinte, que muitas pessoas falam assim: mas Deus é um só. Deus verdadeiro, vivo e único é um só. Mas existem vários deuses. Isso é verdade, o próprio Deus fala: serviram outros deuses. Na Bíblia, você vai encontrar muitas referências ao qual o próprio Senhor, o próprio Deus de Israel, o Deus que enviou Jesus Cristo, ele declara que as pessoas abandonaram ele para servir outros deuses. Mas são deuses que não fazem nada. Deus da Igreja Católica não é Deus. É um Deus da terra, não importa que eles estejam com a Bíblia, não interessa, não é Deus verdadeiro, não é Jesus verdadeiro, é como o Jesus lá o Cristo Redentor. A imagem, né, aquela imagem que tem no Rio de Janeiro, esse é o Deus, esse é Jesus da Igreja Católica, esse não é o nosso Jesus, né, quem acredita em Jesus Cristo ressuscitado, em glória, não é o mesmo Jesus que a gente prega aqui, não é o mesmo Cristo Redentor ou Cristo que é pregado na Igreja Católica. Deus que a gente prega aqui não é o mesmo Deus da Igreja Católica, não é. Deus, ele não aceita imagens de escultura. Não quer dizer que seja para lembrar, não importa. Deus é único, verdadeiro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tanto a evangélica ou a católica, ou cristã, não importa qual seja a tradução, Deus, ele abomina a idolatria. Imagens de escultura feita de gesso, de madeira, de pedra, de pau, ele abomina. Vamos abrir aqui em Juízes. Juízes 6. Olha aqui, a palavra de Deus diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então a palavra de Deus, ela diz assim que porque os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou na mão dos inimigos. E nessa parte aqui, que diz aqui em Juízes 6, eles fizeram para eles cavernas, eles estavam vivendo em cavernas, estavam vivendo em dificuldades, não estavam vivendo onde Deus queria, porque fizeram mal aos olhos do Senhor. Diz mais aqui, no versículo 3 do capítulo 6. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiram. E punha-se contra eles em campo e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então a palavra diz o quê? O povo ia lá, semeava, o inimigo vinha e destruía. O povo de Deus ia lá e semeava, o inimigo vinha e destruía. Por quê? Deus era com os inimigos. Porque Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E diz aqui, no versículo 6 do capítulo 9, versículo 6 do capítulo 6 de Juízes. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios,
e das mãos de todos quanto vos oprimiam. E diz no versículo 10, e vós disse, eu sou o Senhor, e vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Deus, gente, Ele livra, Ele entrega, Ele levanta, Ele exalta e Ele derruba, Ele mata, Ele é tudo, Ele é Deus, né? O Deus que a gente prega aqui, o Deus da palavra de Deus. E esse Deus, como a gente está falando aqui, que não é o mesmo Deus que está na Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela prega o que? A idolatria, né? Esse negócio de, você não tem uma foto da sua mãe para lembrar, então nós temos a imagem. E tem que ser justamente imagem de gesso, de pau, de pedra, de imagem de escultura, tem que ser justamente isso para lembrar. Há orações para imagens. E Deus não aceita. Deus, Ele é Deus, Ele não aceita a idolatria. Tá, mas aí, havia um homem que, vendo toda essa dificuldade, sabe, dos inimigos ir lá e destruir, toda hora ele tentando, às vezes você está tentando sempre na sua vida, sabe, tentar alguma coisa, reconstruir alguma coisa, e os inimigos, os problemas, as dificuldades, elas sempre vão destruindo os seus sonhos. Vão sempre acabando com a sua esperança. Vão sempre acabando com a sua alegria. Então aqui diz aqui, os filhos de Israel iam lá, semeavam e o inimigo vinha destruir. Mas por quê? Eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Você pergunta assim, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Sabe, a minha vida não está da maneira que eu quero, minha vida já não é mais a mesma coisa, sabe, eu tento e as coisas só vão para trás, sabe, sempre são destruídas, igual aqui o povo de Israel. Mas aí Deus envia profeta. Diz a palavra de Deus aqui, ó, e o Senhor enviou um homem profeta. Deus envia as pessoas para falar. Deus envia as pessoas para dizer o que há de errado. E aí diz que o povo, né, e sucedeu que clamando, né, os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, né, o clamor, enviou o Senhor um homem profeta, que ele lhes disse, assim diz o Senhor. E aí, aquele profeta começou a falar. E aí, aquele profeta começou a dizer. E o povo, você não vê em nenhum momento o povo se rebelando. Você não vê em nenhum momento o povo reclamando que o profeta estava falando. Ele começou a explicar que Deus tinha livrado eles, que Deus tinha dito para eles não temer os deuses dos amorreus. E você vê que em nenhum momento o povo reclamou, o povo blasfemou, o povo estava clamando por causa da opressão do inimigo. E diz a palavra de Deus que nesse momento havia um homem que ele estava, olha, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ele estava num local onde era, sabe, para salvar. Sabe, ele estava ali trabalhando porque ele sabia que se ele fosse se unir com todos ali, né, que estavam, os midianitas iriam destruir também o que ele estava fazendo. E mais adiante você vai ver que ele menciona que, sabe, ele é o mais pequeno. Aquilo que ele está fazendo é o mais pobre das tentativas, né? Diz assim, ó. Então, o anjo do Senhor, não, você pode ver aqui, ó. No 15, versículo 15. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Você vê que antes, né, você vai saber por que ele disse isso. Então, voltando, aí, né, vamos lá, versículo 11 do
capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Às vezes, você tenta fazer o maior esforço, porque aqui diz, né, que Gideão ele estava, sabe, malhando ali o trigo no lagar, em um local, para salvar das mãos dos midianitas. E às vezes você tem lutado para salvar aquilo que você quer, ou é uma vida financeira, um casamento, um namoro. Mas não há. Sabe, porque a palavra de Deus, ela diz aqui, gente, que o próprio Deus, ele levantou os inimigos. Sabe, e por mais que Gideão fosse, sabe, se esforçar, se Deus não fosse com ele, ele iria, esse trabalho que ele estava tendo seria em vão. Essa é a verdade, porque não há como pelejar contra Deus. Se Deus entrega na mão dos inimigos, claro, porque desagradaram a Deus. Vamos continuar aqui no 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso aí a gente escuta direto, né? Você está na igreja, você está buscando a Deus, e de repente você está com aquela dificuldade, as coisas tudo difícil, as coisas não vai, e uma pessoa fala: ei, irmão, abençoado, varão de guerra. E aí você está naquela situação assim que você sabe, você sente que algo está errado. Claro que você, porque aqui o profeta, ele não estava falando com Gideão. Ele estava falando aqui com as pessoas. Gideão estava em outro local. A palavra de Deus, ela diz, né, que ele estava aqui malhando o trigo enquanto o profeta estava falando. Ou seja, Deus já estava escolhendo aquele que ia livrar o povo. Mas ele não estava lá, ele estava trabalhando. Enquanto o povo estava clamando, enquanto o povo, né, estava ali buscando, apresentando para Deus a sua aflição, aí Deus enviou um profeta, né, para falar com o povo o motivo deles estarem daquele jeito, porque estavam desagradando a Deus, não ouvindo a voz de Deus. E aí, nesse momento, Deus estava levantando quem? Alguém que ia livrar o povo. E aí ele diz assim, ó: o Senhor é contigo, varão valoroso. Agora você imagina, o cara estava numa pindaíba, o cara estava se esforçando para salvar da mão dos inimigos o trigo, malhando o trigo, não estava, ele estava ali, sabe, batalhando. E aí chega o anjo e diz: o Senhor é contigo. O que será que passou na cabeça de Gideão? O que será que Gideão ele pensou nesse momento? O que será que se passa na cabeça de uma pessoa quando ela vê que a vida dela está toda andando para trás e alguém fala: não, mas Deus é com você. Deus é com você. E aí você vê aqui no versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então você vê que mais adiante diz assim, ó: então o Senhor olhou para ele. Por quê? Você pode ver, gente, que o povo aqui no versículo 8, o povo foi lembrado de quem era Deus. O povo aqui, o profeta que foi enviado por Deus, no versículo 8, ele estava sendo lembrado porque eles tinham esquecido. Eles tinham esquecido do que Deus fez, do que Deus falou, porque Deus enviou o profeta para lembrar. Mas Gideão, ele sabia quem era Deus.
E o anjo veio falar justamente com aquele que conhecia Deus. E aí, ele disse, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse, o Senhor é comigo? E o que foi feito das suas maravilhas? E do que contaram nossos pais, que o Senhor nos fez subir da terra do Egito, mas hoje o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então você vê que é uma pessoa que conhecia, sabe, ele estava ali batalhando, ele estava ali, sabe, malhando trigo no lagar, ele estava ali preocupado para salvar, né, o trabalho dele que ele estava tendo, mas ele sabia que Deus tinha livrado do Egito, e ele sabia que Deus tinha desamparado e que Deus tinha entregado. Ou seja, ele conhecia as vitórias, ele conhecia também os castigos de Deus. Então você pode ver, e ele perguntou o que foram feitos das suas maravilhas, que contaram os nossos pais. Então você vê uma pessoa que totalmente sabe que ela, se Deus fosse com ela, a situação dela seria diferente. Se Deus fosse com ela naquele momento, ele saberia. Não precisaria um anjo descer e falar, o Senhor é com você, varão valoroso. Será que você tem conhecido Deus? Será que você tem, sabe, acreditado mesmo que você sabe quem é o Senhor? Ou você tem que ser lembrado como povo? Ou Deus tem que enviar profetas para você para lembrar quem é Deus? Do que a vontade de Deus, do que Deus falou. O povo, ele estava ali oprimido, clamando, já não estava trabalhando, porque os inimigos vinham e destruíam. Mas Gideão, ele estava lá, ele estava batalhando, ele estava ali, sabe, salvando o trabalho dele, dos midianitas. E o anjo não precisou lembrar quem era Deus, o anjo não precisou lembrar qual que era a vontade de Deus, o anjo não precisou lembrar os castigos de Deus, mas Gideão já sabia. E o povo não. Será que você está como o povo, né, do passado? Ou você está como Gideão? Será que Deus tem que enviar pessoas para lembrar você de quem é Deus? Ou você sabe quem é Deus? E você sabe por que você está nessa situação? Porque Gideão falou, o Senhor nos entregou nas mãos dos inimigos, nas mãos dos midianitas, nesse problema que eu estou passando, nessa dificuldade financeira, nesse casamento que está acabado. O Senhor me entregou porque eu o abandonei. E aí Gideão, ele sabia claramente que Deus não era. Será que você tem percebido que Deus não é com você? Porque o povo foi lembrado. Vocês não me deram ouvido, não deram ouvido a minha voz, diz no versículo 10. E aí Gideão, falando tudo aquilo, começando a falar, diz a palavra de Deus no versículo 14, então o Senhor olhou para ele. Olha só, gente. Sabe, eu fico imaginando, é como se tivesse o povo, porque fala a palavra de Deus, né? Os filhos de Israel, né? E o profeta falando ali para eles, e não teve um que falou o que o profeta estava falando, mas só Gideão falou. E diz que o Senhor olhou para ele. Quando você lembra quem é Deus, quando você sabe quem é Deus, quando você fala de Deus, você conhece Deus, o Senhor olha para você. O Senhor olha para você e ele diz assim, olha, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele olha e ele já escolhe e ele já determina. E ele determina também que a pessoa será vitoriosa. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido hoje a você conhecer a Deus. Não que
você apenas fique na posição de que Deus tem que enviar um profeta para você, uma pessoa para você, para te lembrar, porque você está na situação difícil, porque você está gemendo, porque você está sendo castigado, porque você não está sendo abençoado, porque a sua vida vai andar para trás. Mas não, você conhecer a Deus como Gideão. Quantos são, gente, as pessoas hoje? Você vai pedir uma oração e a pessoa fala, será que é a vontade de Deus? Você já pediu confirmação para ver se é de Deus? Deus te chamou para você determinar vitórias. Não para você ficar questionando se é de Deus ou não é. Esse é o propósito de Deus. Como é que você vai saber se é de Deus ou não é? É ler na Bíblia. A minha Bíblia diz assim que onde eu pisar, os meus pés o Senhor me dará. Onde eu colocar as minhas mãos, abençoado será. Ai, mas será que é a vontade de Deus? Então você não lê a Bíblia? Você não lê a palavra de Deus? Se você não sabe qual é a vontade de Deus. E diz mais aqui. E ele disse, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha só, gente. Deus, quando Ele te envia, quando você conhece Deus, conhecer Deus, gente. Não é você subir num púlpito, ir num altar e você pregar o que você não sabe o que você está falando. Não, conhecer a Deus. Na sua essência, sabe, as suas vontades, o querer de Deus, se negar, nos negar. E Ele diz assim que você fere como se fossem todos os seus inimigos, como se fosse um só homem. Um só problema. Uma só dificuldade. Você fala, eu tenho um rio de problemas. Eu tenho milhares de problemas. Mas Deus promete que você vai acabar com todos como se fosse um só problema. Medite na palavra de Deus. Conheça Deus, gente. Não seja como o povo que era lembrado apenas de quem é Deus. E o Senhor vai te abençoar de uma tal maneira que você vai ferir todos os seus problemas como se fosse um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.